Agora, por que é que Darwin tem esse crédito todo? Porque, assim, já conversei com outras pessoas do design inteligente e do próprio criacionismo. E aí, o que sempre eu tenho como uma explicação é de que, na própria teoria do evolucionismo, a própria teoria de Darwin, ela possui gaps. Então, não existe como comprovar em laboratório aquela coisa da ciência mais dura, que só se acredita quando se consegue comprovar em laboratório. Existem gaps dessa teoria que não conseguem ser comprovadas. Então, se tem uma hipótese que supre esse pequeno intervalo, esse pequeno buraco. Estou tentando achar uma palavra para gap melhor. Esse pequeno buraco na teoria, e aí avançamos. Logo ali tem um outro buraco. Se cria uma hipótese que não pode ser comprovada, e aí a gente segue. Mas, mesmo assim, é considerado ciência e Darwin é incontestável diante do mundo científico. Por que esse crédito todo? Olha, com o Wagner, com o iluminismo, houve uma necessidade muito grande de a gente banir, né, na ciência o sobrenatural. Agora, as evidências de que uma mente inteligente orquestrou o universo, a vida, são imensas, são inúmeras. Mas ninguém conseguia racionalizar nada ao contrário, contra essas evidências. Darwin foi o primeiro que deu racionalidade ao naturalismo. Deu uma racionalidade a uma hipótese totalmente natural. E isso ganhou uma aceitação muito grande na ciência. Então, por isso que há toda uma blindagem, uma proteção através de dados da ciência a Darwin, porque foi o homem que trouxe racionalidade ao naturalismo. Eu até entendo, nesse momento do iluminismo, onde a gente, então, a sociedade estava vivendo um momento onde precisava, né, não era uma cidade, não era um momento teocentrista, então tirava Deus da jogada e colocava o homem antropológico, momento antropológico. Então Darwin tem essa ascensão toda. Mas a gente teve outros momentos históricos que foram sucedendo o iluminismo e que trouxeram Deus, trouxeram a figura de um criador, de um ser soberano de volta para a sociedade. Mas Darwin continua ileso e o mundo continua acreditando nessa teoria, no evolucionismo, mesmo tendo essas rachaduras na teoria que eu estou colocando aqui. Mas, né? Wagner, eu diria que ele continuava ileso. Hoje ele não continua mais. Há um grupo muito forte de cientistas no mundo inteiro, cientistas das mais diversas áreas, e que está falando, gente, acabou, para com isso. Não dá mais para a gente continuar imaginando que só existe matéria, energia e espaço. Não dá mais para a gente continuar imaginando que a gente evoluiu de processos naturais não guiados. Não dá mais para a gente continuar imaginando que uma evolução lenta, gradual e sucessiva transformou um micróbio numa microbiologista. Porque parece que só a imaginação funciona, porque os dados refutam isso. Então, depois de 150 anos que a gente insistiu nessa tecla do naturalismo, de forças naturais, a gente acumulou uma quantidade imensa de dados em química, em biologia, em cosmologia, em física. E esses dados refutam a Darwin como nunca antes. Então, o senhor acredita que hoje a comunidade científica ela está realmente mais aberta para o design inteligente, para uma teoria do criacionismo e já consegue perceber essas possibilidades de falhas na teoria evolucionista proposta por Darwin? O mundo científico ele consegue já ter essa abertura para esse outro lado? Consegue, mas tem sido uma mudança muito dolorosa. A gente, por 150 anos, anunciou que tinha descoberto a origem da vida e do universo. A gente anunciou que a teoria da evolução era mais provada do que a gravidade. A gente fez anunciou um produto muito, muito poderoso e que os dados agora tendem a refutar. E a gente está muito relutante em admitir o nosso erro. Então, toda uma academia, acadêmicos, professores, doutores, vão ter que chegar perante a sociedade e falar, desculpa aí, a gente errou. A gente estava enganando, achando que só tinha matéria, energia e espaço. Por isso que toda essa relutância em se aceitar o design inteligente. Porque se aceitar o design inteligente, a gente vai ter que chegar para a sociedade e falar, pessoal, desculpa, mas a gente errou. O que vocês acreditavam até aqui não é verdade. O que acontece é isso. E cientista não gosta de admitir os seus erros. Não é muito simpático. Não é muito simpático a ciência, né? Admitir que estava errada. A ciência hoje praticamente tem um monopólio da razão. E eu acho que não existe
questão mais multidisciplinar que envolve física, química, biologia, envolve filosofia, todas as ciências humanas, do que essas duas questões, né? De onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, são questões muito caras ao ser humano, muito caras à população mundial. Então, responder essa pergunta racionalmente, como Darwin fez, parece que criou um platô onde a gente não precisa avançar mais em nada, né? Olha, os nossos problemas, as nossas questões filosóficas que nos afligem, elas estão respondidas. Agora, o senhor falou dessa abertura, então o mundo científico já tem cada vez mais cientistas e cientistas de qualidade que conseguem enxergar, conseguem comprovar com o próprio método científico o design inteligente, ou seja, o mundo não surgiu por ele mesmo, por reações químicas ou evolucionistas da área da biologia, mas existe um criador que, de repente, arquitetou tudo isso. A ciência tem uma abertura para isso, o senhor está me dizendo. Agora, por que a mídia não compra essa ideia? Esse é o outro grande problema. O que acontece com a mídia, em geral, é uma coisa um pouco difícil de entender. Mas o que a gente percebe é que a mídia tende a acreditar nos cientistas. E por 150 anos, a mídia foi treinada a acreditar que a gente evoluiu. Existem muitos na mídia que, inclusive, têm em grandes naturalistas os seus heróis. Então, Carl Sagan, hoje Tyson e tudo mais, eles foram criados. É uma geração que foi catequizada no materialismo filosófico e que tem certo que a gente evoluiu. E a mídia, em geral, não tem como avaliar cientificamente isso. Então, o que acontece? Como você disse, é uma questão muito complexa. Envolve química, física, biologia e tudo mais. Como alguém fora da ciência, até dentro da ciência, é muito difícil você perceber isso. Eu acho que eu sou um privilegiado porque eu estudo química e tudo é química. Então, a gente consegue navegar por várias áreas. Mas alguém que não tem esse conhecimento não tem como fazer essa avaliação e ele vai comprar o que ele foi ensinado, que ele foi catequizado. Então, toda essa geração que foi catequizada por Carl Sagan, por exemplo, vai crer que existem outros planetas, que existem ETs, que existem toda uma população de outros seres nesse universo, que a gente foi criado aqui por uma evolução lenta, gradual e sucessiva, e vai tender a defender essa tese nas suas reportagens, nos seus programas.